Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Eu sou João Paulo Hack Miranda, estou aqui ao vivo com vocês. São 17 horas deste dia 26 de dezembro de 2024. Este é o programa Alquimia das Ideias, o último programa do ano de 2024. Estamos aí nos preparando para 2025, que seja um ano melhor, não é? Que seja um ano mais leve do que 2024. Temos aí boas razões, né, para nos conectarmos com uma energia mais leve, mais harmônica, mais suave do que 2024. Mas, como estamos sempre dentro do jogo da polaridade, não é? Então existe tanto o lado desafiador como o lado luminoso. Até o ano novo astrológico, gente, eu vou trazer algumas projeções, vou trazer algumas dicas para irmos nos preparando para o ano de 2025. Eu já... Há 2 semanas foi ao ar o programa que eu trouxe algumas dicas falando sobre o ano regido por Júpiter, né? O ano de 2025 regido por Júpiter, o que isso significa, tá certo? O que nós podemos esperar da influência, do influxo de Júpiter para 2025. Esse programa já está no canal do Semente Abstrata no YouTube, então você pode acessar lá o meu canal, Semente Abstrata, youtube.com/Semente Abstrata, você pode acessar esse programa e ali eu dou um parâmetro geral e dou dicas bem legais para o ano de 2025. E como, na verdade, nós, astrólogos, hermetistas, para nós o verdadeiro ano novo é no dia 20 de março, é quando o Sol ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Então, nós devemos agora nos focar para nos empenharmos em fazer algumas mudanças necessárias para que nós possamos entrar 2025 e o ano de Júpiter, tá, sintonizados com o que há de melhor, mais positivo e mais fluente relacionado aí tanto à influência de Júpiter como também da influência de Vênus, tá bom? Mas isso até março do ano que vem eu vou trazer outros prognósticos, outras projeções para a gente compartilhar, para eu compartilhar aqui com vocês e para nós trabalharmos juntos essa fase de transição, tá? Nada muda, gente, nada muda se você não mudar. Então, não podemos esperar nada melhor de 2025 se você continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito em 2024, 2023, 2022. Se você não sente mudanças significativas, mudanças substanciais na sua vida, é porque, na verdade, você precisa se empenhar para olhar para algumas coisas, normalmente que você não quer olhar, que você muitas vezes tem e provocar algumas mudanças que muitas vezes nós temos preguiça, estamos aqui na nossa zona de conforto, é mais fácil reclamar, é mais fácil colocar a nossa culpa nos outros, entendeu? Em vez de olhar para nós mesmos e aí, olhando para nós mesmos criarmos o dínamo, criarmos a energia e o dínamo necessário para que nós possamos aí realmente criar condições de transformações substanciais nas nossas vidas, que aí sim, aí nós vamos poder experienciar e usufruir de mudanças verdadeiras, naturalmente para melhor. Aí nós sentimos realmente a nossa vida mudando para melhor em todos os aspectos, porque uma coisa não é separada da outra. Então por exemplo, a nossa vida de relações, a nossa vida relacional, ela tem que estar legal, nós temos que estar harmonizados com a nossa vida nas nossas relações. A nossa vida material também, a nossa vida espiritual também, a nossa saúde também, o nosso trabalho, o nosso profissional também, o aspecto familiar da nossa vida também, é uma coisa só, gente. É uma coisa só. Eu, como astrólogo, nós vemos que na roda zodiacal estão presentes ali. A roda zodiacal é dividida em 12 casas, cada uma delas representa um desses aspectos, tá? E para a roda girar, continuar girando, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar harmônica. Então uma coisa influencia na outra. Então às vezes você fala assim, poxa, eu tô com um problema financeiro, tá certo? Você precisa trabalhar o setor do seu mapa que trata da parte financeira, sim. Mas não apenas essa parte, você precisa trabalhar as outras também.
Você precisa trabalhar, tá harmonizado com o teu aspecto familiar, com a tua vida de relações, com a tua vida afetiva e por aí vai. Tá? O ideal é que nós consigamos atingir um padrão de equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Perfeição, gente, não existe, nem podemos esperar. Mas melhorias sim, melhorias são importantes, são necessárias e são possíveis de nós realizarmos. Tá? Eventuais desequilíbrios vão continuar acontecendo nas nossas vidas, mas quando nós estamos com a nossa vida mais equilibradinha, tá? Um desequilíbrio que apareça, nós saberemos lidar melhor, saberemos trabalhar melhor e mesmo tirar daquele desafio, daquele desequilíbrio, uma experiência que nos enriquece, que nos deixa mais fortes, que nos amadurece, tá bom? Então essas são já algumas diquinhas aqui. Começo o programa já trazendo algumas dicas. Vamos começar a trabalhar desde agora, gente. Vamos começar a projetar 2025 desde agora. Lembrando, é importante o 1º de janeiro? Porque é a data que as pessoas comemoram, né? É a virada do ano fiscal, é o 2024, 2025. Mas energeticamente, o mais importante é 20 de março. Então nós temos esse intervalo, esse interregno, agora entre janeiro e março, que é o tempo de fazer as mudanças, é o tempo de colocar as coisas no lugar, tá bom? Então, de janeiro agora até março, eu vou trazer aí várias dicas e várias projeções para nós podermos trabalhar e usufruir o melhor que a energia de 2025, os influxos astrais de 2025 prometem, tá bom, gente? Agora, falando especificamente do tema do programa de hoje, aproveitando esse ensejo, hoje eu vou falar um pouco sobre a magia. Falar sobre o poder da magia. Você fala assim, nossa, João, você vai agora aqui ensinar a gente a fazer magias, mandingas. Não, gente, não é esse o propósito. Nós estamos na era de Aquário. A era de Aquário é a era da consciência. A era de Aquário nós vamos ter, se não for por livre e espontânea vontade, vai ser por livre e espontânea pressão. Nós vamos ter que desenvolver o nosso poder mental. O nosso controle, o nosso autocontrole é através da nossa mente. Esse vai ser o grande desafio para nós. É por isso que apareceu agora, nesse começo da era de Aquário, a inteligência artificial. Tá? E todo mundo gera essa polêmica, umas pessoas falam, mas é bom, outras pessoas falam, não, é ruim, é perigoso, tem os dois lados. Tá? Mas é necessário. Se a lei maior trouxe a inteligência artificial para esse momento, é porque a humanidade, né, a humanidade, primeiro, karmicamente ela se fez digna de receber essa graça, de receber esse benefício, tá, da inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai ajudar muito, tá? Ela vai ajudar em muitos aspectos da evolução do ser humano, tá, em diversos aspectos, e, enfim, não vou entrar nesses meandros, nesses detalhes agora, mas existe o lado desafiador também, tá certo? O lado desafiador que nós vamos ter que trabalhar. Nós, como sociedade civil organizada, nós vamos ter que debater e tal, mas a inteligência artificial não é uma coisa que, enfim, que vai poder ser combatida. É uma coisa, é um novo processo. O que eu vejo, gente, de importante é o seguinte: com a inteligência artificial, nós seres humanos, já estamos sendo obrigados a voltar para dentro de nós mesmos. Entendeu? Vai ser aquilo que eu falei, se não é por livre e espontânea vontade, vai ser por livre e espontânea pressão. O ser humano, nós vamos ter que desenvolver, mesmo que seja na força, na marra, o nosso poder mental. As nossas capacidades mentais, que elas são muito mitigadas, elas estão ali adormecidas. Tá? Já era para nós como humanidade, já estarmos desenvolvendo o mental superior, o mental abstrato. E mal estamos com o mental concreto, que é o mental comparativo, o mental dedutivo, o mental lógico. Mal e mal nós temos o mental concreto desenvolvido. Né? Utilizamos aí, em média, o ser humano comum utiliza em média 7, 8, 10% da capacidade mental. Alguém muito inteligente usa 12, 13, 15%. Tá? Nós temos que estar usando o quê? 90, 100%. Tá? E mais, nós temos que estar já focados no mental abstrato, no mental superior. A era de Aquário, gente, a consciência da era de Aquário é o mental superior, é o mental abstrato, é o mental angélico.
Tá certo? Então esse processo, voltando aqui para magia. João, você tinha falado que o tema do programa ia ser magia, então vamos falar de magia. Magia, gente, é um processo mental. Magia e alquimia é basicamente a mesma coisa. Alquimia é a arte da transformação. Né? Então você transformar um metal bruto, como um chumbo, num metal superior, num metal nobre, no mais nobre dos metais, que é o ouro. Isso é simbólico, naturalmente. É a jornada humana. A nossa alma pesada, a nossa alma densa, representada pelo chumbo, é a pedra bruta, né, sendo trabalhada, sendo lapidada no decorrer das nossas encarnações, até que nós atinjamos um padrão mais próximo de uma perfeição. A perfeição não existe, 100% de perfeição, nós estamos em polaridade. Então, não tem como. Mas nós chegarmos o mais próximo de um ideal, tá certo? Que é o ouro. Então, é a transformação, a transmutação do chumbo em ouro. Magia, gente, é esse processo é o processo de manipulação, de controle das forças sutis da natureza através da nossa consciência. Tá? Então, existem forças sutis que governam os fenômenos da natureza. Os seres que trabalham essas forças ocultas, sutis da natureza, que produzem os fenômenos naturais, são os elementais. Então existe o elemental do fogo, que é a salamandra, o elemental do ar, que é o silfo, o elemental da água, que é a ondina, e o elemental da terra, que é o gnomo. Cada um deles existe uma força sutil que é chamada de tattva, cada uma delas ligada a um elemento. Então nós temos a terra, o tattva da terra é chamado de prithvi. O tattva da água é chamado de apas. O tattva do fogo, da salamandra, é chamado de tejas. E o tattva do ar, da mente, é vayu. Tá? Vayu. Então a magia é a arte de você manipular conscientemente essas forças. E aí produzir fenômenos chamados de fantásticos, prodígios, sobrenaturais. Isso é magia. Que na verdade não tem nada, se você for assim, não tem nada de sobrenatural, é natural. Tá? É que esse poder de realizar esses fenômenos, ele está adormecido em nós, e isso tem um propósito, porque nós, no decorrer da evolução humana, nós já fizemos muita besteira. Na fase evolutiva anterior à nossa civilização, tá? Nós estamos numa quinta fase evolutiva, no que diz respeito à evolução das civilizações humanas. Esse quinto momento é chamado de raça-mãe ou raça-raiz ária ou ariana. A anterior é a Atlante, a quarta. E na fase Atlante, nós seres humanos, nós tínhamos à nossa disposição uma tecnologia muito mais desenvolvida, uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos à nossa disposição hoje em dia. Tá? Era o que existia à disposição do ser humano, é o que hoje nós chamamos de magia. Então, qualquer ser humano comum era capaz de realizar prodígios. Tá? Era capaz de manipular essas forças da natureza, essas forças sutis da natureza, a submetê-las à sua vontade. Só que com isso nós fizemos muita besteira. Tá? Quase que nós acabamos com o planeta Terra. Tá? Quase que nós explodimos o planeta Terra. Estou falando nós porque nós estávamos lá, né? Nós já estávamos lá. Nós já fomos Atlantes, agora estamos na fase área, mas já fomos. Então isso foi criado, esses poderes foram o quê? Foram mitigados. Eles foram tirados da humanidade. E aí, eles continuaram sendo transmitidos, essas ciências, as ciências dos magos, elas continuaram sendo transmitidas na fase ariana, nessa nossa quinta fase atual, sim, mas aí reservadamente, ocultamente, através do quê? De colégios iniciáticos, de fraternidades ocultas. Tá certo? Então, o discípulo, quem se candidatava à iniciação, tinha que passar por provas duríssimas para ser admitida, para a pessoa ser admitida como neófita. Depois passar por anos de estudo de provas, 10, 20 anos, muitas vezes,
Por exemplo, os gregos, os filósofos, muitos dos filósofos gregos iam se preparar no Egito, na antiguidade, porque o Egito era onde estavam os mistérios, era a terra dos mistérios. Então as pessoas iam lá para se tornarem neófitos e depois se tornarem iniciados. Então, essas pessoas elas eram instruídas e se tornavam, elas aprendiam a arte da magia. Elas aprendiam a manipular. Só que o quê? Com consciência. Então a pessoa ela não faz para... Não realiza esses prodígios, gente, para ganhar dinheiro, entendeu? Para coisas assim. Não, de jeito nenhum. A pessoa ela tinha uma preparação muito grande, tá? Mas para, se necessário, utilizar isso respeitando, entendeu? A lei do karma. Sabe? Respeitando a lei do karma. Então, somente um adepto, somente um ser humano que se iluminou, que realizou o Arcano 9, o Eremita, e transcendeu a roda de nascimentos e mortes, a roda de Sansara, só esse ser humano é que se tornava senhor de si mesmo, em primeiro lugar, e com a possibilidade, ele desperta o que? Os Siddhis. Os Siddhis são os 8 poderes. São 8 poderes, os 8 poderes do adepto. Tá? Que são esses poderes mágicos, são esses poderes sobrenaturais. Ditos sobrenaturais, mas que na verdade não são sobrenaturais. São naturais. Tá? Mas é isso, a pessoa não usa seu bel prazer, não usa para realizar fenômenos e angariar seguidores. Não, é um negócio muito sério, muito sério. Tá? Então por isso que eu estou falando que a magia, na verdade, esse processo, é um processo de preparação mental, gente. Todos esses grandes iniciados, eles eram preparados dentro da ciência, da tradição de Hermes no Trismegisto, da tradição hermética. Quem não leu ainda o Caibalion, leia. Compre o Caibalion, adquira o Caibalion, baixe na internet. Deixe ele como livro de cabeceira. É um livro para a gente ter ali o tempo todo. Quem se interessa por essas questões, quem se interessa por autoconhecimento, o Caibalion é básico. Existem ali os 7 princípios herméticos, mas tem toda a síntese da doutrina hermética. E é toda baseada no quê, gente? Na mente. Então, o processo de magia é um processo, em primeiro lugar, de transmutação mental. O verdadeiro mago branco, mago branco que eu digo mago teurgo, que é um mago espiritualista, não é? Ele trabalha com a mente. É tudo feito na mente. O que a gente fala, João, e o que se faz aí, tipo, de magia que se utiliza... Às vezes se utiliza animais, se utiliza coisas e tal, né? Produtos e etc e tal. Isso é magia astral, gente. Aí utilizam as forças astrais, tá certo? A magia superior, que é a magia teúrgica, teurgia é magia divina. É feita o quê? Com a mente. Tá? E aí, gente, tem um ensinamento aqui, eu vou fechar o programa de hoje falando um pouquinho, tá? Olha que legal. Eu vou trazer aqui um ensinamento do Eliphas Levi, do grande Eliphas Levi, no livro Dogma e Ritual de Alta Magia. É um livro maravilhoso, mas é um livro... Não é um livro muito fácil, tá bom? Mas recomendo muito a leitura. Mas veja o seguinte, ó. O mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam de o micropróspos. Ou seja, o criador do mundo pequeno. Então, nós utilizamos, o mago é aquele que cria conscientemente a sua realidade. O mundo pequeno, ele cria, ele é um criador dentro do âmbito do microcosmo. Nós somos microcosmos, nós somos pequenos cosmos, pequenos universos. Nós somos projeções do macrocosmo, que é o grande universo. Aí, gente, olha que interessante o que Eliphas Levi fala pra gente aqui, ó. Para chegar ao Sanctum Regnum, né, o que é esse Sanctum Regnum? É o reino sagrado, tá? Para chegar ao Sanctum Regnum, isto é, a ciência e ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis. Uma inteligência esclarecida pelo estudo, inteligência e estudo, vejam. Uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper ou embebedar.
Aí, gente, são os 4 pilares da magia. São 4 verbos. Saber, ousar, querer, calar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os 4 verbos do mago que estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Esses 4 verbos podem combinar-se mutuamente de 4 modos e se explicam 4 vezes uns pelos outros. Isso aqui, gente, não vai dar tempo de falar hoje, mas é muito interessante. Não é que existe o saber ousar, saber querer, saber calar. O ousar saber, o ousar querer, o ousar calar. O querer saber, o querer ousar, o querer querer, o querer calar. O calar saber, o calar ousar, o calar querer e o calar calar. Aí você tem 16 combinações. Aí veja o seguinte, para a gente fechar, na primeira página do livro de Hermes, olha a referência que Eliphas Levi está fazendo. Está falando de magia, está falando de quem? De Hermes. Na primeira página do livro de Hermes, o adepto é representado coberto com um largo chapéu, cuja aba sendo dobrada pode ocultar a sua cabeça inteira. Então é a própria figura que nós vemos do mago. É o mago que tem a cabeça coberta, que é o sentido da discrição. Ele tem uma das mãos elevadas para o céu, ao qual parece governar com o seu caduceu de Hermes, caduceu de Mercúrio. E na outra mão, a outra mão no seu peito. Então, numa mão o caduceu de Hermes e a outra no seu peito, no coração. Tem diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência, e esconde outros numa algibeira de trapaceiro. O corpo e seus braços formam a letra Aleph, a primeira do alfabeto hebraico, que é um X, que os hebreus tomaram emprestado dos egípcios, porém mais tarde teremos ocasião de falar novamente sobre esse símbolo. Não é? A letra Aleph, dentro do alfabeto hebraico, é a primeira que tem relação direta, ela rege qual arcano dentro do tarô? 1. Qual que é o arcano 1? O mago. O mago que é a origem de tudo, tá certo? Então, gente, essas aqui são algumas reflexões, tá? Pra gente, vamos trabalhar aí o mago dentro da gente, a maga dentro da gente, tá certo? Mas é isso, com consciência, tá? Gente, desejo a vocês todos, primeiro agradeço a audiência, agradeço ao carinho de vocês, vamos estar juntos aí com muita força em 2025, e desejo a vocês todas e vocês todos um excelente 2025, com muita luz, com muita saúde, muita prosperidade, muitas bênçãos, principalmente aí bênçãos, e muitas conquistas e realizações para todos nós, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado.